Olá, meu nome é Elaine, estou cursando Pedagogia na Universidade Unigran Rio e vim falar sobre um assunto muito importante. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nessa notícia aqui. Coronavírus no Espírito Santo. Cartório resiste à primeira criança com o nome álcool em gel. Não, essa notícia não é verdadeira. Trata-se de uma fake news. Mas o que seria fake news? Fake news é um termo em inglês, onde fake significa falso e news significa notícia. Dessa forma, em português significa notícias falsas. Apesar de ter se destacado recentemente, a expressão é bem mais antiga e data no final do século XIX. Fake news são as informações falsas que viralizam entre a população como se fosse verdade. Atualmente, elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. A internet possibilita que as notícias se espalhem em uma velocidade cada vez mais rápida. As redes sociais aceleram ainda mais esse processo. Entretanto, o espaço também é propício para que as notícias falsas também sejam facilmente divulgadas. Além disso, outro fator importante é que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes de um dado. Quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos, sem nem ao menos checar de onde partiu aquela notícia. Como as fake news são criadas? Existem diferentes formas de criar fake news, desde uma simples publicação nas redes sociais a empresas que são especialistas em viralizar informações falsas. Os objetivos também variam e podem ter o intuito de atrair visualizações para páginas nas mídias sociais ou até mesmo disseminar o ódio entre pessoas, instituições, empresas, governos e etc. As empresas especializadas estão presentes na chamada Deep Web, uma parte mais restrita e oculta ao grande público, pois não aparece nos motores de busca. De modo geral, é criada uma página na internet e um robô responsável por espalhar o link da fake news em diferentes redes, de forma bastante maçante. A informação pode chegar a ser replicada até mesmo a cada 2 segundos pelos robôs. É dessa forma que os boatos ganham proporções inimagináveis. E como descobrir uma fake news e combatê-las? Com o impacto cada vez mais das fake news no cotidiano, algumas plataformas surgiram com o intuito de verificar a veracidade das informações, também conhecidas como fact-checking. Elas analisam as notícias mais compartilhadas e verificam se os dados condizem com a realidade. No Brasil, a legislação ainda não trata especificamente da criação e compartilhamento de notícias falsas. Os advogados têm buscado formas para lidar com os fake news. De modo geral, os profissionais seguem o que está previsto no Código Penal para os casos de calúnia, injúria e difamação. Além da legislação, é fundamental que haja políticas de conscientização da população para o perigo de replicar as informações falsas. Cada cidadão também deve assumir o compromisso de verificar os fatos antes de compartilhá-los na rede e até mesmo de acreditar em tudo que circula nas redes sociais. O que é verdade? É uma pergunta fundamental que tem sido objeto de reflexão para os pensadores de todas as civilizações. Para Platão e Aristóteles, a verdade seria a exata correspondência de um enunciado com a realidade da coisa por ele proferida. Para Aristóteles, na busca da verdade, percorremos 4 degraus fundamentais. Ignorância, estado de completa ausência de conhecimento do sujeito em relação ao objeto. Ignorar é desconhecer. Dúvida, estado em que determinado conhecimento é tido como possível, mas as razões para afirmar ou negar alguma coisa estão em equilíbrio. Opinião, estado em que o sujeito julga ter um conhecimento provável do objeto, afirma conhecer, mas com o temor de se enganar. E a certeza, que é o estado em que o sujeito tem plena firmeza de seu conhecimento em relação ao objeto. O conhecimento surge como algo evidente. Mito da caverna. O mito da caverna também é conhecido como alegoria da caverna.
Foi escrito por Platão, um dos mais importantes pensadores da história da filosofia. O mito da caverna é uma metáfora que sintetiza o dualismo platônico. Por exemplo, a relação entre os conceitos de escuridão e ignorância, luz e conhecimento, e principalmente a distinção entre aparência e realidade, fundamental para a sua teoria do mundo das ideias. Platão descreve que alguns homens, desde a infância, geração após geração, se encontram aprisionados em uma caverna. Nesse lugar, não consegue se mover em virtude das correntes que o mantêm imobilizados. Virados de costas para a entrada da caverna, veem apenas o seu fundo. Atrás deles há uma parede pequena onde uma fogueira permanece acesa. Por ali, passam homens transportando coisas, mas como a parede oculta o corpo dos homens, tudo o que os prisioneiros conseguem ver são as sombras desses objetos transportados. Essas sombras projetadas no fundo da caverna são compreendidas pelos prisioneiros como sendo tudo o que existe no mundo. Certo dia, um dos prisioneiros consegue se libertar das correntes que o aprisionava. Com muita dificuldade, ele busca a saída da caverna. No entanto, a luz da fogueira, bem como a do exterior da caverna, agridem os seus olhos, já que ele nunca tinha visto a luz. O ex-prisioneiro pensa em desistir e retornar ao conforto da prisão a qual estava acostumado, mas gradualmente consegue observar e admirar o mundo exterior à caverna. Entretanto, tomado de compaixão pelos companheiros de aprisionamento, ele decide enfrentar o caminho de volta à caverna com o objetivo de libertar os outros e mostrar-lhes a verdade. No diálogo, Sócrates propõe que Glauco, seu interlocutor, imagine o que ocorreria com esse homem em seu regresso. Glauco responde que os outros acostumados à escuridão não acreditariam no seu testemunho e que aquele que se libertou teria dificuldade em comunicar tudo o que tinha visto. Por fim, era possível que o matassem, sob a alegação de perda da consciência ou loucura. Na Alegoria da Caverna, Platão faz uma crítica sobre a importância da busca pelo conhecimento e o abandono da posição cômoda gerada pelas aparências e pelos costumes. Nessa metáfora, as correntes representam o senso comum e a opinião, os preconceitos, que aprisionam os indivíduos e os impede de buscar o conhecimento verdadeiro e com que vivam em um mundo de sombras. As sombras simbolizam as aparências, tudo aquilo que é falso ou que são meras imitações daquilo que é de fato real. É um mundo das aparências no qual as pessoas estão acostumadas a viver. Assim, tal como o prisioneiro, as pessoas devem confrontar os hábitos do cotidiano e libertar-se das correntes em vista da verdade. A saída da caverna representa a difícil missão daquele ou daquela que rompe com os preconceitos e busca esse conhecimento. A luz representa o conhecimento, que pode ofuscar quem não está habituado. O sol é a verdade, que ilumina tudo aquilo que existe, que dá origem ao conhecimento. Platão também faz referência ao papel da filosofia. O filósofo é aquele que consegue sair da caverna, mas, por odiar a ignorância, sente compaixão e se vê obrigado a tentar libertar os outros, compreendidos como seus companheiros. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!